Continuando os nossos estudos sobre medição de vazão por ΔP, que significa diferença de pressão. Na última aula nós conhecemos a relação matemática entre a vazão e a pressão diferencial. Não é linear, é quadrática. E conhecemos aqui a relação entre os valores de vazão e ΔP e tudo mais. Então, galera, o meu instrumento, ele mede pressão diferencial. Ele não mede vazão. Mas o que me interessa não é a diferença de pressão, é a vazão. Então, o que eu vou precisar de fazer? Então, o meu instrumento, meu FT no caso aqui, ele precisa de trabalhar esse sinal. Então, o sinal de saída de um transmissor de vazão por pressão diferencial variável altera-se quadraticamente em função da vazão. Então, para transmitir o sinal proporcional à vazão, utiliza-se o extrator de raiz quadrada, ou seja, eu meço aqui a pressão diferencial, mas o meu controlador de vazão, vamos explicar o que temos aqui nessa pequena malha aqui. Temos aqui o FE, a minha placa de orifício, o meu FT, o meu transmissor de vazão. Aqui temos um instrumento que vocês vão conhecer agora, o meu FY, é um extrator de raiz quadrada. Aqui temos o indicador e controlador de vazão, e aqui eu tenho um conversor de sinal elétrico para sinal pneumático, porque aqui eu tenho uma válvula, a minha FV. Então vocês vão conhecer isso aqui mais para frente quando nós estudarmos sobre controle, tá? Então, vamos nos ater só a esse ponto aqui da malha. Então, o meu instrumento, a princípio, ele mede ΔP, pressão diferencial. Mas ele vai emitir aqui um sinal elétrico de 4 a 20 mA proporcional ao ΔP. Mas o meu meu indicador de vazão, ele precisa receber um sinal proporcional à vazão. Então, para isso, eu utilizo esse equipamento aqui. Esse aqui é um dos modelos, tá? Tem vários tipos. Que é o meu extrator de raiz quadrada. O que vai acontecer? Ele vai receber um sinal elétrico na entrada de 4 a 20 mA proporcional ao ΔP. E na sua saída, ele vai ter um sinal de 4 a 20 mA proporcional à vazão. Então, nada mais é do que tirar a raiz quadrada do sinal de entrada. Então, vai ficar dessa forma aqui. Olha só que legal. Temos aqui o ΔP, a pressão diferencial e a corrente. Aqui temos aqui o extrator de raiz quadrada. Ele entra corrente e sai corrente, tá? E aqui temos a vazão, que é a saída do meu extrator de raiz quadrada. Então, já sabemos que quando entrar 4 mA, vai sair 4 mA. Quando entrar 20, vai sair 20 mA. E o que vai acontecer quando eu tiver 1.200 milímetros de coluna d'água de ΔP? O meu transmissor vai enviar uma corrente de 12 mA, ou seja, metade do ΔP. Ele está medindo ΔP, ele não está medindo vazão. Então, ele vai emitir um sinal de 12 mA. O meu extrator de raiz quadrada vai receber esses 12 mA, fazer aquele cálculozinho matemático básico que vocês já conhecem, e vai ter na sua saída 15,31 mA. Esses 15,31 mA vão chegar ao meu indicador de vazão, que vai ser, neste caso aqui, uma vazão de 7,07 metros cúbicos por hora. Por que eu preciso, gente, de tirar a raiz quadrada? Se eu simplesmente ligo esse transmissor ao indicador sem o extrator, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 12 mA de corrente. Imagine que eu não tenho extrator. O meu indicador vai receber os 12 mA. O que vai acontecer? Eu vou ter 5 metros cúbicos de vazão, ou seja, eu vou ter uma vazão medida com erro. O erro sendo que a minha vazão real é 7 e ele vai ter uma vazão de 5. Eu vou ter uma medição de vazão errada, porque um transmissor sem extrator, ele mede pressão diferencial. Um transmissor com extrator, ele mede
vazão. Então, nós podemos ter um extrator de raiz quadrada, um instrumento separado, e os nossos transmissores de pressão diferencial, eles têm a opção de você extrair a raiz quadrada no instrumento. Você pode ter o sinal sem a raiz quadrada, no caso, ele vai medir ΔP, e eu posso habilitar a função raiz quadrada, que ele já vai me dar na sua saída os 4 a 20 mA proporcionais à vazão. Mas para isso você tem que entrar no instrumento e habilitar a raiz quadrada dele, ok? Se ele não estiver habilitado a raiz quadrada, eu tenho que tirar a raiz quadrada com outro instrumento de forma externa, ou utilizando um extrator de raiz quadrada, ou fazendo cálculo matemático lá no PLC, que é o que vocês vão conhecer no segundo período, ok? Então, os transmissores de pressão diferencial microprocessados executam a conversão internamente. Então, eles já fazem isso de forma interna, caso você habilite. Ok? Parece complicado, mas não é não, é tranquilo, galera. Então, olha só. O que nós vamos conhecer agora? Isso aqui é um fenômeno físico que acontece na medição de vazão de vapores e gases. Para líquidos isso não acontece, tá? Para líquidos eu não tenho tanto esse problema. Na medição de vazão de vapores e gases, a variação de temperatura e pressão influencia na medição. Então, para uma medição mais precisa, é necessário medir a pressão estática, ou seja, a pressão do fluido, e a temperatura e inseri-los no cálculo de vazão. Então, galera, somente para gases e vapores, para mim ter uma medição precisa da minha vazão, além de tudo aquilo que vimos lá anteriormente, que está aqui embutido no K, eu preciso medir a minha pressão, no caso aqui tem que ser uma pressão absoluta, não é nem pressão relativa, e a minha temperatura absoluta em Kelvin, para poder determinar a vazão de forma precisa. Se eu medir a vazão de um vapor ou gás sem saber ou sem entrar no cálculo a pressão e a temperatura, pode? Pode, mas você vai ter um erro de medição, ela não vai ser precisa. Então, como já falamos, PA aqui é a pressão de trabalho absoluta, A de absoluta, não é Pascal, tá? É absoluto. E o TA, temperatura de trabalho absoluta, em Kelvin, ΔP no caso aqui em bar. Ok? Aí, olha só onde... como fica isso aqui, galera? Aí vai ficar desse jeito aqui. Olha só que interessante. Então, isso chama-se medição de vazão por pressão diferencial com compensação de temperatura e pressão. Posso medir sem compensação? Sim, mas eu vou ter um erro de medição. Então, olha só como que vai funcionar. Eu tenho aqui o meu FT, medindo diferença de pressão antes e depois da placa de orifício. Temos aqui um PT, um transmissor de pressão, e um TT, transmissor de temperatura. E aqui temos eles aqui na tubulação. Aqui ó, a minha placa de orifício, as tomadas de alta e baixa. Tem aqui o meu FT, o meu TT, um transmissor de temperatura, que é esse carinha aqui, e o meu PT, um transmissor de pressão, medindo a pressão aqui. Normalmente se pega na própria pressão na placa de orifício, tá? Mas tem casos que medem na tubulação mesmo. Chama-se pressão estática. Então, todos esses instrumentos vai ter um sinal elétrico, ó, sinal elétrico do PT, sinal elétrico do TT, sinal elétrico do FT, um sinal elétrico de 4 a 20 mA, né? E eles vão entrar num instrumento chamado FY, que seria um computador de vazão. Isso poderia ser também um PLC, tá? Recebendo sinais e fazendo cálculo internamente lá no PLC. Então, esse meu computador de vazão vai fazer essa continha básica que vocês viram aqui e vai me dar, na saída, a minha indicação de vazão. Só que, olha só que legal, neste caso, a minha vazão ela é considerada normalizada.
Então você já não fala mais metros cúbicos por hora, você fala normal metro cúbico por hora. Então toda vez que você vê uma medição de vazão com N em maiúsculo na frente, é porque essa medição de vazão ela é normalizada. Ela tem compensação de temperatura e pressão. Se ela não tem o N na frente, ela não tem compensação de temperatura e pressão. Ok, galera? Então é assim que se mede uma vazão precisa em vapores e gases. Então nós temos aqui uns instrumentos montados fisicamente, aqui uma foto, temos aqui o nosso FT, o nosso PT e o meu TT medindo a temperatura. Parece meio bagunçado, né? Mas nós temos também um transmissor chamado transmissor de vazão multivariável. Então ele já mede a pressão diferencial e a pressão também. E eu tenho aqui um transmissor de temperatura informando para o meu transmissor qual é a temperatura. Então esse transmissor ele já tem incorporado um computador de vazão também. Então ele vai me dar um sinal aqui no cabo elétrico de 4 a 20 mA proporcional à vazão normalizada. Então, ou seja, ele já tem a medição de pressão incorporada, a medição de ΔP, a temperatura vem aqui um cabo elétrico ligando nele, e internamente ele tem um computador de vazão que faz aquele cálculo que vocês conhecem. Beleza? Aí fica mais enxuta aqui a minha medição. Então, esse transmissor de vazão multivariável mede a pressão e normaliza a medição, dispensando o meu computador de vazão. Beleza, galera? Até mais!